Nesse vídeo nós vamos falar sobre o resgate do sagrado feminino e o altar menstrual. Quando eu coloquei essa postagem e as fotos do meu altar menstrual e dos instrumentos dele no nosso grupo do SOS Wicca, muitas pessoas tiveram dúvidas e não só para elas, mas para todos vocês que seguem o canal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo ficou bem animado, aguardando esse vídeo sobre o resgate do sagrado feminino e entender um pouco mais sobre o altar menstrual. E desmistificar muita coisa referente a isso, porque as pessoas elas têm uma visão deturpada, não entendem o porquê de um altar menstrual, coisa mais nojenta. Não, gente, não funciona assim. No começo, quando eu comecei a estudar Wicca, eu também achava que fosse uma coisa anti-higiênica, uma coisa desnecessária, que não seria um altar que eu montaria a cada ciclo, mas estudando e se informando, você, como a Wicca, né, no geral, como é a Wicca, você abre a sua mente e expande horizontes, o que é maravilhoso. Vamos começar falando sobre o resgate do sagrado feminino. Bom, antigamente, antes do cristianismo e tudo mais, era muito... Mensagem no celular agora é tudo de bom. Era muito normal que as mulheres andassem nuas até pelos campos, né? Onde estavam plantadas, enfim, as verduras, os legumes, enfim, quando estivessem durante o seu período menstrual e deixassem escorrer o seu sangue menstrual para a terra. Por quê? Porque é um sangue que, primeiro, é um culto à deusa, é um culto à terra, você está devolvendo isso, né, esse sangue seu que é sagrado e que é cheio de vitaminas e minerais, porque esse sangue criaria uma vida se um óvulo fosse fecundado. Existe algum sangue mais especial, mais benéfico e que seja mais digno do que esse sangue que nós cultuamos, que nós devemos cultuar, né? Que nós passamos por isso todos os meses, é o sangue mais especial, porque ele criaria uma vida, ele tem o poder de criar e alimentar uma vida, né? Então, é claro que hoje em dia não se pode mais sair por aí nua, né? Deixar o sangue escorrer pela terra para que as terras fiquem férteis e tudo mais, por todos os motivos óbvios, né, que a gente conhece, o patriarcado, o cristianismo e, enfim, todas as coisas que nos impedem de um ato assim, mesmo reservadamente num local, isso não seria possível, tá, nos dias de hoje. Mas a gente precisa tirar essa ideia masculinizada de que menstruar é feio, de que menstruar é ruim, de que menstruar é nojento. Por quê? Porque isso não confere. Tudo bem, tem TPM, tem as cólicas, pode ser muito mais desconfortável do que precisa se a gente renegar, se a gente não aceitar em si esse sagrado feminino. Se nós rejeitarmos esse período, nós vamos sofrer mais, sim, de cólicas, a TPM, que é o período que precede. Se nós não conseguirmos lidar com esse período, que é um período onde todos os nossos hormônios estão a mil, como é que a gente vai lidar com todas as situações e com as tantas personalidades que passam por nós sempre a mil também? Então, é um ciclo de muito aprendizado, né? Então, deve ser sim celebrado, né? E aí que vem o resgate do sagrado feminino, de não termos vergonha disso, porque é uma coisa natural e que só nós temos. Aí vem a parte
masculino querer tornar isso uma coisa feia, porque o homem não é e jamais será capaz de gerar uma vida. Ele não tem o sagrado feminino, obviamente, em si, tá? Nem em forma da menstruação, que é o sangue do óvulo que não foi fecundado, e é muito especial, porque se fosse fecundado criaria uma vida, e nem a possibilidade de gerar uma vida. Não estou colocando os homens para baixo, porque o Wicca é igualdade. Estou falando que o patriarcado, o cristianismo, enfim, tudo que ocorreu séculos para cá tornaram essa visão menstrual uma coisa muito complicada, uma coisa feia, uma coisa que não deve ser muito comentada. E tá errado isso, porque é a manifestação do sagrado feminino em cada uma de nós, ok? Agora, sobre o altar menstrual, eu gostaria que vocês pesquisassem também na internet para vocês terem ideia de algumas imagens, algumas fotos que existem na internet de altar menstrual, porque eu falando, quem está no grupo viu o meu e tem uma ideia. Eu falando pode parecer muito vago. Como que o principal elemento do altar menstrual é o jarro menstrual, tá? O jarro menstrual, ele pode ser de barro, de porcelana, um jarrinho com alças e tampa, enfim, o tamanho é muito relativo, pequenininho, que seja vermelho, tá? E você mesmo pode fazer, comprar e pintar, ou pode comprar pronto, tem sites esotéricos, enfim, que vendem. E você pode decorar com tinta alto relevo, com tinta acrílica, como eu fiz o meu, com símbolos do feminino, né? Que é o cálice, né? Que é o ventre, né? Espiral, o Vésica Piscis, né? Que é o símbolo do sagrado feminino. Alguém deve estar querendo muito falar comigo. Outros símbolos, o símbolo astrológico, que se remete ao feminino, enfim, diversos símbolos que você pode estar decorando de acordo com a sua intuição, símbolos que remetam à feminilidade, à fertilidade. Muita gente fala, mas tem alguma coisa a ver eu montar um altar menstrual? Eu vou estar chamando fertilidade para mim, eu não quero engravidar agora, por exemplo. Não, uma coisa não é um ritual de fertilidade, o altar menstrual. O altar menstrual é um rito de culto ao seu ciclo menstrual, tá? É claro que no altar menstrual existem instrumentos, elementos que vão remeter à fertilidade, mas não é nada que não é nenhum tipo de ritual para que você fique mais fértil e engravide, tá? É simplesmente para cultuar, saudar e honrar o sagrado feminino em você. O altar menstrual é um altar que deve ser preferencialmente porque as pessoas não têm muito espaço, né, gente? Então é um altar que você monta e desmonta, você monta somente no primeiro dia do seu ciclo, terminou, você desmonta, deixa guardadinho. As peças principais, o jarro menstrual, onde você vai colocar o seu sangue menstrual. Como eu vou fazer isso? Eu também achava que fosse uma coisa complicadésima. Você vai diluir o sangue da sua menstruação que está no absorvente, interno ou externo, com um pouco de água morna, tá? Você consegue o suficiente, não é para encher o jarro não, tá, gente? Um pouquinho só para você colocar dentro do jarro, e nesse processo que você está diluindo o sangue, passando para o jarro, você já esteja se conectando com a deusa, com o seu corpo, com o seu ventre, fazendo os seus pedidos, ou simplesmente se conectando com esse momento que é muito também da terra, né? Feito isso, você depois descarte esse sangue que está dentro do jarro, num vaso de plantas, num quintal gramado, enfim, em algum lugar que tenha terra. Devolva esse sangue cheio de vida à terra, né? Que é da onde viemos e para onde voltaremos, ok? A toalha do altar menstrual, tudo no altar menstrual é vermelho,
tá? Então, a toalha do altar menstrual é vermelha, também com os mesmos símbolos. Você pode comprar ou fazer a sua, como eu fiz. É sempre em tons de vermelho e prateado, ok? Que é da lua da deusa. Ter búzios como decoração também no altar, porque é uma representação da vagina. Conchas, que também representam o feminino. O símbolo do Vesica Piscis, quem tiver também é bacana. Serpente, uma imagem de serpente, uma estatuazinha de serpente também, porque fertilidade é o feminino. Tem mais coisas aqui. Uma imagem da deusa, tá? Para quem tiver, quem gostar. Um caldeirãozinho também para representar o ventre. Não precisa ter todas essas peças, tá, gente? Algumas delas. Flores vermelhas, pétalas de rosa vermelhas, velas, tá? Assim, não precisa ser as velas palito, pode ser aquelas velas de richô. Aí você pode colocar no porta-velas vermelhinho, enfim, deixar aceso só no momento em que você está transferindo o sangue para o jarro, enfim. E é um altar, como eu disse, né? É um altar desmontável. Terminou o ciclo, você guarda tudo certinho. No próximo ciclo você monta novamente e faz essa conexão. Outro item importante é o colar menstrual. O colar menstrual, pelo menos o que eu fiz, o que eu peguei? Eu peguei 6 metros de fio acetinado vermelho, tá? E um jaspe sanguíneo, uma pedra de jaspe sanguíneo, pode ser cornalina, pode ser granada também, tá? Que são pedras relacionadas ao chakra básico e ao ventre. E eu trancei cortei, né, esses 6 metros em 3 e trancei, fiz uma trança. E na ponta dessa trança eu coloquei esse jaspe sanguíneo, tá? O colar menstrual, ele deve ficar em você durante o seu ciclo, tá? Se você não pode, vai aparecer, enfim, vai trabalhar, deixa o colar menstrual no altar, tá? Porque ele tem que ser tão compridão. Aí pra mim foram 6 metros, mas vocês medem, né? Cada um a sua altura. Porque ele tem que ser trançado, tá? E ficar de modo que a pedra fique na altura do seu ventre, tá? E essa pedra vai aliviar as dores de cólicas, as sensações incômodas. Então, você passa no dia com ela, melhor ainda. Não pode, chega em casa, deixa a pedra sobre o ventre que vai ajudar bastante. Outra coisa importante é o Diário da Lua Vermelha, que é um caderno que você pode pegar, revestir com tecido vermelho, pintar de vermelho, com detalhes prateados também, e anotar os sonhos, sensações e sentimentos que você tem durante o seu ciclo menstrual, tá? Porque é uma análise que você vai fazer e você vai ver que muitas coisas mudam, sonhos diferentes, mais fortes, mais intensos, enfim, durante o período, tá? Então, jarro menstrual, diário da lua vermelha, tudo são coisas que você encontra para comprar pronto e pode fazer com custo muito baixo. A toalha do altar menstrual, jarro menstrual, diário da lua vermelha, o colar menstrual, búzios, conchas, velhinhas, enfim, flores vermelhas, tudo isso é muito fácil, tá? Entrou no primeiro dia do ciclo, monte o seu altar, tá? Passe esse sangue do primeiro dia do ciclo e dos demais para o jarro e depois devolva a terra, volte o jarro lá e faça a mesma coisa no dia seguinte até o fim do ciclo, ok? Vamos resgatar o sagrado feminino em nós, esse poder que a mulher tem, que só nós temos. Não é rebaixando o sexo oposto, é simplesmente exaltando o nosso sagrado feminino, ok? Qualquer dúvida, é um assunto vasto, talvez alguma coisa tenha ficado um pouco confusa. Por favor, deixem comentários aqui no canal, ok? Eu vou deixar o link do grupo do SOS Wicca também na descrição para quem tiver mais de 18 anos e quiser entrar no nosso grupo, na nossa família wicana maravilhosa. E dúvidas quaisquer, deixem nos comentários que eu respondo assim prontamente para vocês. Todas as dúvidas, todos os comentários são respondidos com muito amor, carinho e magia para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo
e que passem a cultuar e a ver esse período e esse ciclo de uma forma mais positiva, porque isso vai te fazer um bem muito grande, tá bom? Um super beijo pra vocês e blessed be! E cultuando nosso sagrado feminino junto a deusa. Tchau!